E o guardião, primeira dica, do processo e transforme todas as pessoas nos guardiões das suas atividades. Não adianta só você ter o guardião do processo se as pessoas não entenderem a responsabilidade delas, guardarem e fazerem as atividades que precisam ser feitas, aquilo que foi definido no começo do plano. Então, o guardião do processo mais o guardião das atividades. Inclusive, o guardião do processo tem que ser o guardião da atividade dele, ser guardião do processo e fazer o que precisa ser feito. Ah, Rodolfo, você fala essas coisas, eu fico imaginando, né? As pessoas olharem, terem aquela preguiça, a preguiça do mundo corporativo. Ah, mas eu sou pago para fazer isso, cara. Ah, imagina que eu vou... Se tem um líder, o líder que tem que falar para mim o que eu tenho que mudar. Eu não sou pago para isso, né? Olha só a posição. E aí é provocativo, porque eu sou responsável... Eu guardar as minhas atividades ou não, eu tenho um líder, ele que olhe para mim, ele que perceba que eu estou fazendo algo errado, ele que, se ele é o guardião do processo, é ele que tem que documentar. Bem colocado isso, Kleber. E contrate devagar. E digo mais, esse tipo de pensamento que você está usando como exemplo, de novo, vou falar, é um pensamento do século passado. Aquela hierarquia de linha de produção, de fábrica, né? O supervisor, o chefe que tem que enxergar isso, tem que mudar. Ele tem que se colocar, amanhã ele pode ser o líder, pode ser o gestor daquela área, gestor da equipe dele, ele tem que pensar diferente. É aí que começa a quebrar a barreira, quebrar o paradigma. E isso é importante, Paulo, só uma informação para a gente avançar. Não vou saber o número exato de quantas empresas fecharam no Brasil por conta da crise, né? Enfim, por conta, na verdade, não da crise, mas por falta de planejamento e organização, mas a gente bateu a marca de mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Por mais que tenha crescido o número de empregos formais, 14 milhões de pessoas. Então, o último processo, eu não sou recrutador, tá? Não sou hunter. Inclusive, eu sou engenheiro e tenho o pé no RH porque eu gosto de pessoa. Eu recebi mais de 100 currículos para uma vaga de analista sênior, analista administrativo, mais de 100 currículos. Então, se você acha que você tem que ser, né, empurrado, né, o Kleber tem uma frase que faz sentido para mim. É melhor você segurar o louco do que empurrar o bobo, né? Então, nesse movimento de consolidação da cultura, você é o louco ou é o bobo? Cara, e outra que é assim, né, Rodolfo? Isso porque você não trouxe o número de vagas que não são atendidas. Porque não tem. Porque não tem pessoas. Então, o mundo mudou, pessoal. Vamos lá. Ó. Crie o hábito de registro das atividades novas ou alteradas. Faça a tua lição de casa. Porque se você está num lugar que não atende às suas expectativas, você pelo menos está se preparando para o mercado, para procurar novas oportunidades. Mas aí identifique dentro da tua estrutura quais são as pessoas e aquelas que fazem parte da tua equipe que têm esse potencial. E aí a gente traz de novo o lifelong learning. Quer dizer, busque aprender, traga conhecimento para dentro da tua estrutura. Use a tua inteligência para gerar novas receitas, né? E receitas nos sentidos de tanto financeiros quanto receitas de bolo, instruções de como fazer. Porque isso vai te promover. E aí, juntando a primeira com a segunda ali, né, nessa fala aqui de todos, a questão da atitude, que é o que a gente mais vê dificuldade hoje na contratação, né? Pessoas sem atitude. Fecharia essa ideia aí do eu ser responsável por mim e pelos meus processos, pelas minhas atividades. Engraçado, né? 3, terceira dica, envolva todos os níveis da empresa. É importante. Não adianta você só colocar para o nível operacional ou tático essa dinâmica de estratificar. Se você tem o CEO, quais são as atividades do CEO? Se você tem o diretor, quais são as atividades do diretor? O diretor, lembra que nós falamos no 52º webinar e também no 49º webinar da primeira temporada. O ser é estratégico, tático e operacional. Então, mesmo o diretor, o mesmo dono, ele também é tático, ele também é operacional. Quais são essas tarefas que ele precisa cumprir
né? Uma coisa é ter o sócio investidor que aparece na empresa ou faz parte de um conselho deliberativo, né? Que ele dá a opinião dele, delibera junto com outros para o rumo da empresa. A outra é qual é o teu papel, qual é a tua participação. Você está cumprindo isso ou não? Né? Porque é aquilo que o Rodolfo falou, vai lá no primeiro. Se o guardião do processo ele não cumpre o papel dele, ele não está sendo o exemplo. Ele tem que ser lembrado de algo quando ele deveria participar da lembrança dos outros. Né, Caldeira? Você ia falar alguma coisa, eu te interrompi. Sim, não. E aí, trazendo a figura que o Paulo falou mais cedo, do pai e o filho, né? A questão do exemplo. Né? Eu só fui comer brócolis para o meu filho comer brócolis. Se eu falar para ele, come brócolis e eu não como, ele não vai fazer. Dentro da empresa é a mesma coisa. Não adianta você falar que lá em cima não vai assumir as coisas, porque senão, poxa, eu também não faço, ele não faz. É cultural. E aí, ó, o Paulo trouxe essa dica, né? Olhe para os seus clientes internos, mas também para os externos. E pegando esse gancho do teu exemplo, Caldeira, se eu não como brócolis, mas eu mando meu filho comer junto com uma nutricionista, sai fora de casa, sai da empresa. Não leve o exemplo ruim se você é consciente, sai. Então, você quer criar uma nova cultura do qual você não faz parte, mas você entende de forma consciente que ela precisa acontecer, sai fora. Isso acabou. O pessoal chama isso de walk the talk, né? Faça aquilo que você fala e pregue. Né? Não é simplesmente você fala e prega, mas não faz. Então, walk the talk. Faça aquilo que você fala e que você defenda. Esse é o exemplo. Né? Muito bem colocado. Quero ver sustentar isso, Paulo. Oi? Quero ver sustentar isso no dia a dia. Mas então, é isso que eu ia falar. Mas a empresa é minha. Eu ajudei, eu sou o diretor, eu sou o gestor, eu ajudei a fundar essa empresa. Imagina. Então, assim, ó, arruma um cargo para essas pessoas, cria lá um cenário de inovação. Eu falo isso de uma forma inflamada, porque isso me irrita muito, porque muitas empresas não evoluem porque os âncoras são as próprias cabeças. Né? Não é a base da âncora que afunda, né? É a cabeça. Isso me irrita porque as empresas, tem muitas empresas com excelente potencial de mercado que sucumbem a isso. Né? E aí, assim, a hora que você olha, não tem problema, tem muita gente boa. Cria um setor, uma inovação, cria um setor de busca dos mercados externos. Tem muita gente boa dentro desse cenário. Então, as pessoas precisam entender aonde elas são boas. Quando elas passam a ter consciência disso, elas param de atrapalhar a evolução das empresas. Você para de ir para a linha da extinção. Tem muitas empresas que vão para a extinção. E aí, obviamente, que aquelas empresas mais espertas e conseguem entender isso mais rápido, elas conseguem solidificar o seu, né, não só processo, mas as pessoas, a cultura e a evolução de uma forma muito mais rápida. E é isso aí, Paulo. É assim, ó, às vezes eu quero ter um hábito novo, mas eu não estou preparado para essa mudança. Traz alguém que faz esse hábito acontecer, dê espaço para a mudança. Você não precisa mudar o bolo de laranja, né, para outro. Você vai continuar tendo bolo de laranja, mas deixa as pessoas que sabem fazer aquilo, fazer. Porque o jeito de fazer que você não sabe, naquele momento é o mais importante. Não sai de cena, deixa outras pessoas atuarem. Exatamente. Tem uma coisa que bloqueia muito as pessoas de colocar o pensamento na mesa, de colocar uma ideia, de sugerir alguma coisa, é aquela questão da gestão do medo, né? Mas se eu colocar aqui, ele pode não gostar, vai ficar ruim, vai me demitir, ou se eu falar o que eu penso, vai ficar ruim. Então, essa cultura tem que ser quebrada. A gente não sabe, vamos aprender juntos, então, que caminho seguir. Então, aprender com o erro, você se abrir para a mudança, abrir para o aprendizado contínuo. Você não vai acertar na primeira, nem na segunda, nem na terceira, mas você tem que começar. E quanto mais tarde você começar, você vai colher isso muito mais tarde. Então, é essa mudança que a gente está falando muito para agora.
Aí. O quarto, mantenha revisado o plano estratégico, crie o guardião da cultura, faça essas conexões com a estratégia. Olha aí, ó. Se você tem o jeito de fazer em 3 meses, você já começa a aproximar a tua estratégia com esse jeito, com a tua cultura. Acabou, tá aí o segredo, né? E oriente sempre pela experiência, porque na prática a teoria é outra. Quando você vai implementar as mudanças, na prática a teoria é outra. Por quê? Porque as pessoas, elas vivenciam situações diferentes da teoria quando elas vão colocar em prática. Então não descole isso. Traga essa forma de documentar e de registrar, de criar. E hoje mecanismos de forma eletrônica facilitam muito esse jeito de fazer as coisas. E a quinta e última dica, né? Seja estratégico e operacional. Nesse momento de 3 meses, vá do estratégico para o operacional. Pule o tático. Porque não adianta você querer organizar como você vai trabalhar, como você vai executar. Seja estratégico e operacional. Porque aí o jeito de você organizar o teu time vai aparecer. Porque você sempre vai fazer isso de forma contínua. Agora, mude aquilo que tenha que ser mudado de uma forma brusca. Atue nas correções de forma imediata. E aí você trata a gestão desses impactos. Se você descobre, naquele nosso exemplo, que tem pessoas da tua empresa que não gostam de laranja, gerencie os impactos. O nosso amigo Paulo, quando falou de gerenciamento de riscos, toda vez que você traz pessoas, toda vez que você muda processos, você corre risco de perder alguém, você corre risco de perder o mercado. Gerencie esses riscos, gerencie esses impactos, mas de forma consciente. Drucker também fala, né? Quando nós falamos da inovação, eu acho que foi ele, não foi Deming, mas que ele fala, né? Quando a empresa não inova, quando a empresa não muda, é a pior decisão que ela pode ter. Porque não existe decisão pior do que não tomar nenhuma decisão. Você vai ser obrigado a mudar. Você vai ser obrigado a inovar se você quiser permanecer no mercado. Agora, se você não toma decisão nenhuma, essa é a pior decisão. Então... Sabe, Kleber, o que mata, especialmente, acho que os latino-americanos têm muito isso, né? Diferente de europeu, norte-americano, asiático. Nós somos muito imediatistas. Aí quando você fala em inovação, o dono do negócio, o CEO, ele quer, tá, mas vamos inovar, mas eu quero já resultado para mês que vem. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Ah, então não quero. E continua na mesmice, ele não muda em função disso, entendeu? Não consegue olhar a médio e longo prazo, porque não vai colher resultado agora. Ele tem que começar a mudar para ter inovação daqui a pouco, né? Daqui a um tempo. Então, tem que ter é outro paradigma. Mas também é o seguinte, né, Paulo? Por que eu sou hoje imediatista? Porque hoje eu deveria estar me preparando para amanhã fazer a viagem. Mas eu não vi se tem carro, combustível, passagem, se eu tenho passaporte. Eu não fiz a lição de casa de 1 mês atrás. Mas amanhã eu quero viajar. Por isso que eu sou imediatista. E quando a gente bate quase todo o webinar do planejamento estratégico, e assim, ó, eu falo isso e vou continuar falando, e tem hora que as pessoas entendem, tem hora que as pessoas não entendem. Montar processos estratégicos, gerenciais. Para que fazer isso? Exatamente para que você consiga entender o que você espera da tua estrutura. E aí, quando você sabe o que você espera, você começa a entender o que você precisa. Você começa a entender se as pessoas estão fazendo ou gerando o resultado, ou produzindo, ou se as pessoas elas estão nos lugares certos. E por que o empresário é imediatista? Não é porque o mercado muda rápido, é porque ele está cego para o mercado. E quando ele acorda, é aquele cara que está tocando a campainha que está querendo entrar na sua casa. Mas você não viu o movimento que está acontecendo. Você não se preparou. Porque se você tivesse se preparado, você não acharia estranho alguém tocar a tua campainha. E quando você vê, já foi. E aí é óbvio. Se eu tenho dinheiro, eu pago uma transformação. Eu pago uma mudança. Mando o pessoal embora, contrato gente nova,
não sei qual é a minha cultura, eu vou fazendo, cara. O meu jeito de fazer é ir fazendo. E assim vive o mundo corporativo. E não é só privilégio de microempresário, microempresa, pequenas empresas, médias empresas e até grandes corporações têm seus feudos, têm as suas estruturas. É que, obviamente, que num número maior de pessoas, esse problema fica diluído. Mas a hora que você espreme a laranja, naquele exemplo, o caldo que sai, olha, é de se espantar, viu? A gente que veio já a gente que já, se somar a nossa vivência aqui do mundo corporativo, eu não sei se chega a 100 anos, mas o Caldeira fez aniversário ontem, né, Caldeira? Parabéns mais uma vez, mas eu acho que a gente chega bem perto ali a 100 anos de vivência corporativa, envolvendo pessoas, processo, tecnologia e inovação.